Nesta semana, conversamos sobre agroecologia e democracia, em busca de uma política de produção de alimentos saudáveis, recuperação e conservação das fontes de água, da biodiversidade, das florestas e dos solos e a geração de renda na agricultura familiar. Sônia Mara Maranho, da coordenação do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e João Portela, um dos coordenadores do 4º Encontro Nacional de Agroecologia, estiveram no Roda de Conversa. Essa política, ela foi construída, fala pra gente, eu queria que vocês debatessem isso. Existe uma política, só que ela não é praticada, né? Ela não saiu do papel, o que é isso? E depois desse golpe, depois de 2016, o que aconteceu com essa política da agroecologia? Vale dizer que a gente tem um plano nacional de agroecologia, né? Tem uma política nacional de agroecologia e que essa política ela foi construída assim pelos movimentos do campo agroecológico, né? Na época ainda o processo se iniciou no governo Lula, né? E se complementou, enfim, se concluiu a fase, vamos dizer, de elaborações para partir para o campo da implementação aí já no governo Dilma. Tem vários aspectos da política nacional que são muito bem construídos e que foram elaborados a várias mãos pelo movimento agroecológico em nível de Brasil, tanto do ponto de vista do terceiro setor, das organizações, quanto dos movimentos sociais, em parceria com os quadros do governo na época que, enfim, estavam levando a cabo esse processo de construção institucional. O que acontece é que, a partir, então, começou a se implementar a agroecologia, né? Você teve, por exemplo, o Pronaf, a agroecologia, você tem uma série de ações institucionais que começam a convergir, linhas de financiamento em torno da agroecologia, chamadas públicas para assistência técnica nos assentamentos, pelos próprios movimentos sociais, enfim, tanto na reforma agrária quanto nos pequenos agricultores. Então você começa a ter ações institucionais de fortalecimento da agroecologia, né? O que acontece é que com o golpe, assim como a reforma agrária, por exemplo, foi desmontado os investimentos na reforma agrária, na agroecologia aconteceu a mesma coisa. Não é diferente com o que acontece com os movimentos sociais, com a reforma agrária, né, com os direitos sociais. É um grande desmonte que está sendo articulado e implementado nesse golpe. A gente está sendo, né, enfim, duramente atacado pelo governo golpista e pelas ações que estão sendo implementadas de maneira sistêmica. A gente podia falar um pouquinho também sobre esse pacote de veneno, né, que deve entrar em votação agora nessa semana na Câmara, que é inclusive de autoria do Blairo Maggi, né? Tem uma série de retrocessos que influenciam diretamente na agroecologia também, né? Queria ressaltar, assim, em primeiro lugar, o grande contrassenso, né? A contramão do mundo, do planeta, da natureza, enfim, dos movimentos sociais, dos povos do campo, etc., que esse pacote do veneno, né, ele traz. Porque enquanto vários países do mundo estão no movimento de banir agrotóxico, né, de proibir o uso de uma série de agrotóxicos, de restringir o uso drasticamente, esse projeto de lei ele vem para poder escancarar o uso, para flexibilizar ao máximo o uso, para facilitar os procedimentos burocráticos ao máximo, né? Então, na verdade, é um pacote que ele tem três grandes grupos ganham com esse processo, né? É o grupo dos grandes latifundiários, da bancada ruralista, enfim, dos grandes produtores. É o mundo das corporações que produzem esses produtos, as poucas corporações que dominam o mundo, né? Tanto, e é engraçado porque eles dominam o campo do agronegócio, do ponto de vista da produção de veneno, e são as mesmas corporações que produzem o remédio, que depois vai tratar a sua intoxicação pelo aquele veneno, como por exemplo a Bayer, né? E tem o terceiro grupo que ganha explicitamente com isso, que são o público dos banqueiros, né? O capital financeiro de maneira geral. E ao mesmo tempo, em um momento em que as vendedoras internacionais, corporações, vendem o veneno e ao mesmo tempo vendem o remédio, então aí tem uma questão de fundo que é o capital internacional, os especuladores, os rentistas, os paraísos fiscais que estão tentando coordenar hoje a produção, retirar os nossos direitos
a comercialização e o controle mundial da comida. É isso que está colocado, né? Então, defender a agroecologia é defender a biodiversidade. É nós ser contra o monocultivo, onde você produz soja e a soja depois vai virar carne, vai virar outros produtos, vai virar suco. Então nós precisamos continuar produzindo soja transgênica, e soja transgênica, que tem um custo de produção altíssimo, mas que você explora os trabalhadores, inclusive assalariados, então ela acaba tendo esse mercado internacional e assim por diante. Eu acho que aqui encaixa um debate da agricultura familiar. Eu gostaria, inclusive, que a Sônia nos explicasse, porque a gente conhece um pouco sobre isso, mas não tanto. E daí eu acho que valeria muito a pena a gente valorizar essa pauta. O que é a agricultura familiar? Por que é importante a gente adquirir produtos diretamente com quem produz? Tem um ditado que diz, uma palavra de ordem, que se o povo do campo não planta, a cidade não janta. Então, defender a agroecologia significa defender a agricultura familiar. É quem detém hoje a técnica popular de produzir alimento. E hoje nós somos no campo menos de 18% da população. Há 30 anos atrás, nós éramos 80% da população que vivia no campo. Então, o êxodo rural, esse trabalho de trazer o povo para as cidades, para os grandes centros, para explorar a força de trabalho dos trabalhadores, acaba tirando o povo da agricultura e, ao mesmo tempo, dando para a indústria do campo, que é essa indústria do agronegócio, porque a agricultura do agronegócio, quer dizer, o agronegócio virou uma indústria, onde você precisa ter um investimento muito grandioso, inclusive de importação, né, de produtos químicos para poder, de venenos, né, para poder produzir, né, sem contar que é da semente do solo, a semente da planta, e passa o tempo todo sendo pulverizado por esses venenos. Essa agricultura colocada hoje a goela abaixo, a nós os camponeses, ao povo de resistência do Brasil, ela é insustentável. Então, produzir a agroecologia é nós também defender um projeto dos trabalhadores do campo com a soberania. Então, defender a agroecologia é defender a soberania nacional. Não tem como a gente falar de agricultura sem falar na água, né? E recentemente a gente vivenciou essa tentativa de privatização desse bem tão precioso para o Brasil, né? Como esse projeto de desmonte do Estado, né? Que o Michel Temer está executando aqui no nosso país. E aí, se a Sônia pudesse falar um pouquinho também sobre isso, como é que está e em que isso interfere. É isso aí, não dá para falar em agricultura sustentável, agroecologia e democracia sem falar na água, porque a água ela precisa estar livre, assim como a agricultura no sentido da não mercantilização. Esse ano aconteceu em Brasília o encontro mundial, o Fórum Mundial dos acionistas, rentistas, né, especuladores a nível internacional, em Brasília. Então aconteceu esse Fórum Mundial. Nós fizemos o FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, no sentido de se contrapor. Hoje nós temos 2% da água potável no mundo. Desses 2%, que é acessível, é 0,5% a nível mundial. Então a disputa hoje pela água a nível internacional, inclusive, de torná-la uma mercadoria, ela está muito perto da nossa realidade, inclusive de ter dificuldade de nós continuar disputando e produzindo os produtos agroecológicos. É possível a gente resolver a questão da fome no mundo com a agroecologia, né? Se a gente, em primeiro lugar, se a gente só distribuísse os alimentos que são produzidos, a gente já não teria questão de fome no mundo. A questão não é de disponibilidade de terra para produzir, como querem dizer o agronegócio, né? Porque terra nós temos. A gente tem terra e tem campesino, tem campesinos e campesinas que estão no campo querendo produzir com saber de agricultura, sem lidar com veneno, etc, etc. A questão é, como é possível produzir? É possível. Primeiro, pensando nesse processo de redistribuição. Mas mais do que isso, de que adianta você de redistribuir? Porque muitos, inclusive das nossas campesinos e campesinas, eles foram deensinados do saber cultural de agricultura
enfim, sem veneno, com base nos saberes antigos, etc. E foram forçados a lidar com veneno. Então, inclusive no nosso contexto rural, é importante a gente ter um esforço de transformar a realidade, o que a gente chama de transição agroecológica ou conversão agroecológica. A gente precisa avançar na agroecologia. No Brasil, institucionalmente, a agroecologia é um anexo ali, guardado lá no fundo da comissão, lá dentro, cada vez mais agora, né? Então a agroecologia estava começando a florescer do ponto de vista institucional no Brasil, e aí agora a gente tem o golpe. Então uma primeira questão a gente precisa retomar a capacidade de direcionamento institucional para fortalecer a agroecologia, para a gente poder dar conta de ter agroecologia em escala. E outra coisa é fortalecer, inclusive esse é o primeiro lugar, mas o aspecto institucional é muito importante, fortalecer os movimentos do campo, os povos tradicionais, os povos campesinos que estão produzindo agroecologicamente hoje. A gente tem no Brasil hoje muita gente que está produzindo com base na agroecologia. É um movimento de resistência, é um movimento que luta contra o agronegócio, todos os vizinhos que recebem investimento, recebem veneno, trabalham veneno por avião, etc, etc. Então, na verdade, é uma luta que ela é muito desigual. Dá para produzir alimento saudável para a população com base na agroecologia? Dá. Agora, quando você tem todo o Estado fortalecendo um agronegócio que destrói o campo da agroecologia, fica mais difícil de você avançar.